Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Nós estamos fazendo a leitura intercalada dos livros. Hoje nós vamos ler o dia 221 da nossa leitura. Então, os livros se complementam, né? 1 Reis, 2 Crônicas, e eles também reforçam, né, a mesma história. Versículo 1 de capítulo 17 de 2 Crônicas diz que Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou as tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim, que o seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai. Não adorou imagens de Baal, buscou Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reinado de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor e removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Aserá. No terceiro ano do seu reinado, enviou seus oficiais Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeoram. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e pratas como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centro de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000, sob o comando de Adna. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280 mil soldados. Depois dele vinha Amazia, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, que comandava 200.000 soldados. De Benjamim havia 200.000 soldados equipados com arcos e escudo. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Eram essas tropas que estavam à disposição do rei, além daqueles que havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Capítulo 18. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e aos seus oficiais um enorme banquete para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você irá comigo a Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são os seus soldados. Certamente iremos com você à batalha." E acrescentou: "Antes, porém, consulte o Senhor." Então o rei de Israel convocou os profetas, a cerca de 400 no total, e perguntou: "Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?"
Então o rei de Israel convocou os profetas, a cerca de 400 no total, e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais de um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestido com os seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta da Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Quinaná, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, como esses chifres, o rei ferirá os auxílios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará na mão dos reis. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles também, prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas que o meu Deus ordena. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra a Ramote Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastos. E o Senhor disse: seu líder foi morto. Mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado no seu trono, com todo o exército do céu ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quinaná, se aproximou de Micaias e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaias respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prenda Micaias e leve-no de volta a Amon, o governador da cidade, e ao meu filho Joás, que com a seguinte ordem: ponha este homem na prisão e dê apenas pão e água, até que volte da batalha em segurança. Micaias, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça. Mas se você vestirá os seus trajes reais, o rei de Israel disfarçou, os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra: ataque somente o rei de Israel. Não lute contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá e os seus trajes reais, foram atrás dele. E o rei de Israel disseram: contudo, Josafá clamou ao Senhor, o salvou. Deus o ajudou, afastou dele seus inimigos. Assim, os comandantes dos carros perceberam
que ele não era o rei de Israel. Pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha de asno e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou. Acabe para o condutor de seu carro, estou governamente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia. O rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança em seu palácio em Jerusalém, o vidente Geu, filho de Anani, saiu ao encontro dele. Porque o rei ajuda os perversos que ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Geu. Por causa disso, o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Aserá em toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo todo, para visitar o povo por todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos que voltarem para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Nomeou juízes na terra, em toda a cidade fortificada, e lhes disse: sejam cuidadosos, lembra-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolerará injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes de família de Israel para julgarem os casos que envolvem-se à lei do Senhor e às questões civis. Essas foram as ordens para eles. Hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Toda vez que chegar até você uma causa de seus compatriotas israelitas de todas as outras cidades, sejam homicídios, sejam outras violações da lei, os mandamentos, dos decretos ou dos estatutos de Deus, advirtam-nos para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não tenha sobre você e sobre eles. Se agirem desse modo, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, terá a última palavra nos casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas os ajudarão nesse trabalho. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás no céu. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos
a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe, e do Monte Seor. Tu não permitistes que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruirão. Vê como nós retribui. Vieram nos expulsar de nossa terra e nos destes por herança. O nosso Deus não nos castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que estás prestes a nos atacar? Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendentes de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas do Senhor. Amanhã, marchem contra eles. Vocês nos encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem as suas posições depois. Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoá. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: dei graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até aonde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei de Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tanto despojo que eles levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos.
entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas. Foram ao templo do Senhor, quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Versículo 31, assim Josafá reinou sobre a terra de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez com o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras e o povo não se comprometeu a seguir o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão anotados nos registros de Jegel, filho de Anani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos construíram uma frota de navios mercantes no porto em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dova e de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que você se aliou ao rei de Acasias? E o Senhor destruirá o que você construiu. Assim as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. E assim encerra o capítulo 20 de 2 Crônicas, né, dessa leitura que nós fizemos. Né, encerramos o dia 221 da leitura. Quero convidar então você a orar juntamente comigo para nós encerrarmos esse dia, né, mais esse dia de leitura das Sagradas Escrituras. Maravilhoso Deus, Paizinho querido, te agradecemos por essa palavra tão poderosa que nos traz confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor luta contra aqueles que vão contra o Senhor, que idolatram outras coisas, que colocam outras coisas, Pai, em prioridade a Ti, Pai, que amam, adoram outros deuses. Ajude-nos, Pai, a amar somente a Ti, adorar ao Senhor e ser filhos obedientes e inclinados os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos a Ti, Pai. Sabemos que toda a luta das pessoas contra a nós não é contra nós, é contra o Senhor. Nós vimos isso, Pai, quando Paulo perseguia a igreja, quando o Senhor Jesus, aí à destra do Senhor, falou: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que persegues? E, de fato, Saulo estava perseguindo e assolando os irmãos, mas no fato era que ele estava assolando a igreja, esse corpo que pertence ao Senhor, e ajude-nos a estarmos arraigados nesse corpo, criando cada vez mais raízes nesse tronco que é Cristo Jesus, e nós gerarmos frutos, Pai, o fruto do Espírito. Nos dê paz, mansidão, alegria e amor, Pai, às pessoas. O Espírito do Senhor que habita em nós se encha e seja uma luz, um sal às pessoas. Que possamos confiar cada vez mais em Suas palavras, que são vivas, que elas possam estar dentro de nós, na nossa mente, em todo o nosso ser, e que sejamos praticantes. Ajude a anularmos as vontades da nossa carne, para vivermos realmente uma vida em espírito. Te agradecemos por todas as pessoas que aqui passam e acompanham essa leitura. Louvado seja o seu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui acompanhando a nossa leitura. E ao término desse vídeo, você consegue acessar o quê? As 221, os 221 vídeos, as 221 leituras que nós fizemos ao longo desse ano. E também você acessa o card da leitura do dia anterior.
E fica aqui então o meu convite, compartilhe esse vídeo, convida as pessoas para estarem sendo abençoadas com essa leitura. E se inscreva aí no canal clicando na minha imagem no final, tem uma imagem redondinha aí minha, você clica, vai, se inscreve, ativa o sininho, deixe seus comentários, o seu joinha, suas perguntas. Deus seja louvado. Se assim Ele permitir, nós estaremos dando continuidade nessa leitura das Sagradas Escrituras.